Olá, pessoal do oitavo ano do Integral Colégio Curso. Vamos aí para mais uma aula de História. A aula de hoje é para falarmos, né, sobre as revoltas regenciais. Mas vamos aí retomar algumas coisas, né, que já falamos em aulas anteriores, só para dar uma revisada, tá certo? O período regencial ele vai iniciar ali com a crise, né, do primeiro reinado, com a abdicação do Dom Pedro I. A gente vai ter ali uma insatisfação da elite, né, e também da população brasileira, uma elite ali que vai estar dividida em vários grupos e ideologias, né, vai ter várias características, vão ter os liberais moderados, exaltados, os conservadores, os restauradores, enfim, vai ter aí uma grande, como exemplifica aí nessa tabela, né? Então, vários partidos vão compor a política brasileira. Digamos, eu fiz até uma diferenciação. Esse mapa aqui, nessa tabela, vai ser até 1834, né? A gente vai ter os restauradores, né, que eram comerciantes e militares portugueses, liderados aí pelo José Bonifácio, que eles queriam o retorno do Dom Pedro I, eles queriam o absolutismo monárquico, né? E aí, por que eu falei até 34? Porque esse grupo vai desaparecer com a morte de Dom Pedro I em 1834, tá certo? Aí vamos ter os liberais moderados, né, que eles já querem uma monarquia centralizada, vai ter ali um rei, mas ao mesmo tempo vai ser uma monarquia parlamentarista, no qual o parlamento ele tem muito mais poder do que o seu monarca, né, o seu rei. Os liberais exaltados já são descentralizados, né? Eles querem a república, por exemplo, né? O direito do voto, a liberdade e tudo mais, certo? Então, esses grupos aí, né, vão se tornar depois os liberais conservadores, aliás, os liberais e os conservadores, né? Eles a partir de 34 vão ser dois grupos, só para que vocês não esqueçam. E a regência ela vai ser dividida em 4 regências. A trina provisória a gente não comenta muito, porque é muito rápida, né? São 3, 4 meses, tá certo? Vai ter a regência trina permanente, no qual vai acontecer várias medidas, né? A primeira é a criação da Guarda Nacional, né? Onde vai ser criada aí uma milícia, né? Para combater as revoltas, né? Para impedir as revoltas, a questão da ordem, né? Ela vai ser formada aí na regência trina permanente, tá? Então, elas podiam agir, conter manifestações, é o que está falando aí na página 18 do livro didático de vocês, tá certo? Ela vai combater manifestações contrárias às regências, tá? E evitar rebeliões populares, tá? E moralizar costumes, tá certo? Controlando agitadores e arruaceiros. Enfim, ela vai manter a ordem nas regiões. Além disso, né, que poder participar o pessoal da elite, né, da Guarda Nacional. Além disso, vai ser criado o ato adicional, eu coloquei ata, né, mas é ato adicional de 1834, e aí tem as características, né? Ele vai transformar as regências trinas em regências unas, no caso, só um governante. Suspensão do poder moderador, criação das assembleias legislativas, isso é importante, né? Porque a criação dessas assembleias vão dar mais autonomia para as províncias, eles vão poder criar leis, legislar dentro dessas províncias, né? Então, criar leis e decidir sobre os impostos e gastos, certo? Vai ser criado também o Código de Processo Criminal, também está falando sobre na página 18, tá? Ó, determinava como deveriam funcionar os processos criminais de um país. Ele concedia amplos poderes aos juízes de paz, cargo que já existia desde 1827, como responsável pela justiça nos municípios, mas que a partir de então teria sua atuação ampliada, passando a ter poderes administrativos e policiais. Os juízes poderiam, assim, mandar prender pessoas que julgassem suspeitas e instaurar processos contra elas. Sob sua responsabilidade, também ficavam os coronéis, comandantes da Guarda Nacional. Olha, os coronéis, né? E essa Guarda Nacional, que vai dar origem ao coronelismo, né, mais à frente, que a gente vai estudar na República Velha, por isso que eu coloquei essa charge aí, né, que faz referência, né, a ideia do coronelismo no Brasil
ele vai surgindo, né, vai se criando a partir da criação da Guarda Nacional em 1832, 33. Tá certo? E aí tem uma charge, né? Quando vamos escolher uma terceira regência trina. Não vai pegar mal. Então, uma reforma constitucional para variar e criar as regências unas, né? Aquela ideia, né? Quando os gatos saem, que no caso é o imperador, os ratos fazem a festa. Né? E aí vai ter uma regência una do padre, né? Diogo Antônio Feijó, que vai de 35 a 37, era um político liberal, então ele vai manter todas essas medidas criadas na regência trina permanente, mas por meio do surgimento de tantas revoltas, ele não vai suportar a pressão dos conservadores e vai renunciar. Aí vamos ter a regência do Araújo Lima, né? E aí é uma regência. As três primeiras são liberais, né? As regências, e a quarta ela vai ser totalmente conservadora. O que é que vai fazer, né, o Araújo Lima? Ele vai criar uma lei de interpretação do ato adicional, então toda aquela autonomia que as províncias ganharam com o ato adicional de 34, ela vai ser retirada, essa autonomia. Tá? Então, tudo aquilo que foi criado vai ser revisto aí pela lei de interpretação do ato adicional. Não é isso? A oposição agora é dos liberais, né? Por isso que eles vão criar o clube da maioridade e vão pressionar, né? Aprovar, na realidade, a maioridade do Dom Pedro II, que vai se tornar o Dom Pedro II, que vai assumir com 14 anos. Tá? E, além disso, né, essa medida dos liberais, além de eles objetivarem chegar ao poder, porque eram os conservadores agora que estavam no poder, né? Então não esqueçam, quem lidera a maioridade, a volta de um monarca, né, que era para acontecer em 44, é os liberais, não são os conservadores, tá certo? Então, assim, lembrando que os liberais, além de querer acabar com as agitações, isso era fato, eles queriam acabar com as revoltas, queriam também continuar no poder, por isso que eles apoiam, né? Eles lideram esse processo do golpe da maioridade, né? Que também é chamado de golpe da maioridade, tá certo? E aí, vamos aí para algumas revoltas regenciais desse período, que é o foco da aula, né? Então, as revoltas regenciais evidenciam um período de muita crise social e econômica e política na história do Brasil. Então, é um período de conturbação política, né? Momento onde fica explícito o descontentamento e a insatisfação de todas as camadas sociais do Brasil. Então, é a elite, é a classe média, é a população, né, mais humilde. Então, são vários grupos sociais que estão ali descontentes, né, seja pelas brigas políticas, seja pelas liberdades que estão sendo retiradas, seja pela pobreza, pela miséria que existe, né, e que aumenta naquele período. É um período de transição entre o primeiro e o segundo reinado, não esqueçam disso. É importante saber também. O ato adicional vai estabelecer aí, pessoal, mais autonomia para as províncias, como a gente discutiu, porém, né, ele vai se acirrar as rivalidades regionais. Então, se tem mais autonomia nas províncias, os grupos sociais conservadores e liberais vão brigar, né, vão entrar em conflito para ver quem é que fica com o poder nessa província, né, para ver quem é que chega na presidência dessa província, tá certo? A primeira revolta é a cabanagem, né, vai acontecer na província do Grão-Pará. Ela vai ocorrer devido às insatisfações populares com a desigualdade social. Vai existir também uma disputa, né, das elites locais, aquilo que eu falava para vocês, e aí as elites locais vão se aproveitar dessa população descontente e vão incentivar, né, vão se juntar e se aliar a essa população descontente. Depois eles vão sair fora, né, porque eles percebem que os populares, né, eles vão querer, por exemplo, acabar com a escravidão e tudo mais, para eles, né, a população se torna um pouco radical nas suas reivindicações. E aí eles vão retirar o seu apoio, né, aos cabanos, né, tem esse nome de cabanagem por causa das pessoas que viviam, né, viviam em cabanas, moravam em cabanas, certo? Então, vai ter alguns líderes de um movimento, quando fala aqui na página 23, que vão liderar o movimento, mas ao mesmo tempo vão trair esse movimento, vão se juntar às forças
regenciais vão ser mortos, né? Mas, enfim, o movimento vai ser liderado também por Eduardo Angelim e a reação governamental vai ser totalmente muito violenta. Vai ser muito violenta mesmo, matando aí cerca de 30 mil pessoas. Certo? Então, os revoltosos chamaram Belém, mas não tinham uma organização para os dias vindouros. Além disso, não tinham um projeto para acabar com a poluição. Por isso, a saída, né, dessa elite quando quando se falou, né, em acabar com a escravidão. Vamos ter aí a balaiada, ela vai ocorrer no Maranhão. Ela tem esse nome balaiada porque muitos dos seus, principalmente os líderes, né, o Francisco dos Anjos, ele vendia muitos balaios, então por isso balaiada, né? Ela vai ocorrer no Maranhão, Maranhão é divisa com o Piauí, né? Muita crise econômica naquele território, empobrecimento da população, né? Camadas populares, negros, mestiços, ex-escravos, escravos vão participar do movimento, né? E aí, pessoal, a reação do governo regencial vai ser extremamente violenta, sempre quando tiver a maioria dessa revolta, sempre quando tiver mais participação popular, aí as forças regenciais vão agir, né, com muito mais violência, certo? O Preto Cosmo também foi um líder importante, né, nesse processo. Ele vai liderar 3 mil quilombolas, isso depois da morte, né, do Francisco dos Anjos. Ele vai ser o principal líder depois da morte do Francisco dos Anjos, porém, ele vai ser morto em 1842, tá certo? Então, vamos ter aí 12 mil pessoas. Eles chegam até a tomar, né, a cidade de Caxias, mas aí, já com o Dom Pedro II, né, eles vão enviar aí o que vamos chamar depois de Duque de Caxias, né, que não tem esse nome ainda, né, mas ele consegue ali conter os revoltosos violentamente. 12 mil pessoas morreram, né. Vamos ter também a Revolta dos Malês, em 1835, ocorreu na cidade de Salvador. Foi composta por escravos africanos da etnia Nagô e Haussá, que eram adeptos ao islamismo, a grande maioria. E o termo malê significa o muçulmano, né? Por isso que Revolta dos Malês, né? Eles tinham essa ascendência muçulmana, tá certo? A revolta ela vai acontecer principalmente por causa da escravidão, então eles estavam tentando acabar com esse processo de castigos físicos, né, de imposição dos trabalhos forçados e também, né, a imposição da fé católica. Então, eles eram contrários a isso, então eles resolveram se converter. A revolta eu coloquei que ela termina com um pouco menos de um dia, mas ela dura uns 2 dias, tá, pessoal? Ela vai ocorrer no dia 25 de janeiro. Os principais líderes, as forças regenciais acabam descobrindo, né, que irá acontecer a revolta, e a revolta não tem tanta continuidade, né? E aí eles vão ser executados, outros vão ser açoitados, enfim. É uma revolta popular, e principalmente de escravos, né? Então ela vai ser reprimida, né, violentamente. Vamos ter aí também a Sabinada, né? Ela vai ocorrer em Salvador. Ela vai ser motivada pela insatisfação das classes médias urbanas com as medidas tomadas pelo governo regencial, como, por exemplo, a nomeação do presidente da província, que não era aceita, principalmente por essa classe média de Salvador, tá certo? E também pela convocação obrigatória para compor as tropas de governo regencial. Inclusive, nessa época, estava acontecendo a Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. E aí, para compor a Guarda Nacional e as forças, né, regenciais, eles estavam alistando, principalmente os jovens, de forma obrigatória. Então, tinha que se tornar parte dessas forças regenciais, tá certo? O processo aí foi liderado por Francisco Sabino. O que é que eles queriam, né? O que é que eles iam formar em Salvador? Uma república de caráter transitório. Por exemplo, pessoal, eles diziam o seguinte: a gente vai tornar Salvador uma república, a gente só vai... E quando Dom Pedro II assumir, a gente volta novamente para o Brasil. Mas as forças regenciais não concordaram com isso, né? Eles tinham medo. Será que Salvador vai retornar novamente para o Império Brasileiro quando Dom Pedro II assumir? Enfim, né? Então a cidade vai ser cercada, né? E os combates vão levar aí a morte de 1.800 pessoas. Olha só como diminuiu a quantidade de mortes, né? 1.800
cabanagem e 12 mil, cabanagem 30 mil, balaiada 12 mil. Sabinada já é uma revolta de classe média, de elite, liderada pela elite, vai durar aí, né, vai ter 1.800 pessoas mortas. E o principal líder, ele não vai ser morto, ele vai ser punido com um desterro, né, ele vai para outra região, né, por um determinado período de tempo para trabalhar e tudo mais. Eles queriam separar o Brasil, a Bahia do Brasil até a maioridade, né, aquilo que eu falei para você de Dom Pedro II. Rusgas, ela vai ocorrer no Mato Grosso, né, vai ser uma disputa popular, né, lógico, vai ser uma disputa popular, crise econômica lá na cidade do Mato Grosso, tá certo? E também, né, por dois grupos políticos, né? Eles vão se juntar aí, né? A partir do momento que os dois grupos políticos começam os embates, né, os zelosos da independência, que é os liberais, e a sociedade filantrópica, que é os conservadores, começam a disputar o poder nessa província, a população, né, descontente, desprivilegiada, abandonada, né, por esses governos, passam também a participar do movimento. Certo? Isso é em 1834, né? Aí na página 24, a manifestação popular era a consequência da crise econômica vivida pela província de Mato Grosso, que resultava no atraso do pagamento de salários, aumentando a miséria social. A repressão ao movimento foi implacável. Alguns integrantes foram condenados à morte, outros a pena nas galês. Né? Pena nas galês é trabalhos forçados em outras regiões ou em outros países, né? E outros foram condenados à prisão. Né? Então, é implacável, né, a repressão para conter essas revoltas. E aí tem a que mais durou, né, nesse processo, até 1945, 1845, tá? Que é a Revolução Farroupilha. Quais as causas? Né? Os altos impostos sobre o charque. Como assim? O charque do Rio Grande do Sul, né, dos estancieiros gaúchos, que eram, aliás, os charqueadores, né, os estancieiros são os que criavam gado, ele tinha um valor muito maior do que o charque uruguaio. O charque uruguaio, quando chegava no Brasil, ele não era taxado, né, ele não se cobrava impostos dele, e ele ficava mais barato. E aí a população não vai deixar de comprar um charque mais barato, né? Tá tão caro hoje, né? Mas, enfim. E aí eles vão se revoltar contra isso. Os impostos também sobre o gado que circulava na fronteira com o Uruguai. Como era fronteira, tinha brasileiros que tinham fazendas no Uruguai. E quando o gado ultrapassava a fronteira entre o Uruguai e o Brasil, era taxado pelo governo regencial. É isso? Então, mais um motivo de descontentamento. Insatisfação com a Guarda Nacional, porque aquela questão do alistamento compulsório, é isso, obrigatório. Insatisfação com a falta de ajuda do governo, grande circulação de ideias republicanas também. Lembrando, é um movimento elitista iniciado pelos estancieiros gaúchos. No caso dos estancieiros, são aí os criadores de gado, tá certo? Olha, o termo farrapo está falando aí na página 27. É o nome dado a uma pessoa que anda com as vestes rasgadas e sujas. Os conservadores sul-rio-grandenses atribuíram esse nome de forma pejorativa para se referir aos revoltosos, motivo pelo qual o movimento foi denominado Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Eles utilizavam um lenço, né? Acho que era de lado aí, mas enfim, eles não eram esfarrapados não, tá, pessoal? Eram pessoas de elite, tá certo? Porém, os conservadores o denominaram, né, eles de farrapos, tá certo? Os principais líderes de um movimento: Bento Gonçalves, né? Vamos ter aí o Giuseppe Garibaldi, né? Que vai ser importante aí nesse processo, e também no processo de unificação lá da Itália, né? E também o Davi Canabarro, né? O Davi Canabarro depois muda de lado, enfim, acontece isso, né, na Farroupilha. Em 1936, eles vão proclamar a República Rio-Grandense, com sede em Paraty, né, capital. Em 1939, Giuseppe Garibaldi vai proclamar a República Juliana, lá em Laguna, lá em Santa Catarina. Então, ela ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Sul. Juliana, né, por causa de julho, foi proclamada em julho, vai durar apenas 4 meses, tá certo? E a partir de 1840, os farrapos vão começar a sofrer derrotas, principalmente porque o Barão de Caxias, aquele que eu falei para vocês, que foi lá para o Maranhão, ele vai para o Rio Grande do Sul combater, né, o Luiz Alves de Lima, né, o Barão de Caxias,
com 12 mil homens conter a revolta. E assim, as revoltas, a forma como ele vai conter é diferente lá do Maranhão. Ele vai fazer cercos, né? Vai fazer negociações, ele não vai atacar violentamente, porque, lembrando, isso é uma revolta de elite, certo? E aí ele vai conseguir, né, que seja, como se diz, que seja assinado, né, o Tratado de Poncho Verde, né? O que é que tinha nesse tratado? Reconhecimento da derrota por parte dos revoltosos, né? Além disso, todos os líderes, né, principalmente, foram anistiados, foram perdoados, tá certo? Então, eles não sofreram com nenhuma punição. O charque estrangeiro passou a ser taxado em 25%, aquilo que eles queriam desde o início. Os militares farrapos foram incorporados às forças imperiais com suas patentes, não se era coronel, major, enfim. Eles foram incorporados com as suas patentes do exército farrapo. Anistia, né, eu falei isso, e escravos que lutaram ganharam a liberdade. Isso aí não foi, como se diz, não foi aceito, né? Além disso, nesse tratado vai dizer que eles poderiam escolher o presidente da província. Também não foi, na prática, isso não aconteceu, tá certo? E algumas contradições, né? Não foi uma revolta abolicionista, até porque era de elite. Os farrapos não utilizavam seus próprios escravos, apesar de fazer muitas propagandas. Eles falavam que os escravos que lutassem na revolta ganhariam a liberdade, mas eles não utilizaram seus escravos. O próprio Bento Gonçalves tinha muitos escravos, mas não utilizou na revolta. E é o que eles faziam, né? Eles vendiam escravos no Uruguai para financiar a revolta e propagavam a ideia, né, que os escravos poderiam vir para a revolta. E teve, né? Tinha até um batalhão que era os Lanceiros Negros, né? E aí, em 1844, né, a revolta já estava controlada, já estava as negociações, o Tratado de Poncho Verde já estava acontecendo, e os Lanceiros Negros vão dizer, né, para eles entregarem suas armas, que já estava tudo certo, mas, enfim, um dia antes, né, que eles entregaram, um dia antes eles entregaram as armas, e um dia depois vai acontecer o massacre de Porongos, no qual aí quase 1.000, né, mil lanceiros negros, mil soldados farrapos negros vão ser massacrados pelas forças regenciais. Isso quer dizer que a ideia de aquela cláusula que tinha no Tratado de Poncho Verde, ela realmente não iria acontecer, né? Porque esse massacre, ele foi premeditado, né? Ele foi proposital, ele foi arquitetado e planejado por essas forças regenciais, talvez até pela essa elite dos farrapos que lutaram, né? Porque eles não queriam, de fato, acabar com a escravidão, né? Dar liberdade a essas pessoas que lutaram nesse processo da revolta farroupilha, revolução farroupilha ou guerra dos farrapos, certo? Então é isso, né? Até a próxima aula, né? Qualquer dúvida, vocês falam, né, na próxima aula, certo? Até mais.